dia 14 de novembro foi considerado o Dia Mundial da Diabetes, né? Qual que é o intuito desse dia? Promover uma conscientização da doença em si, das complicações que ela traz e estimular as pessoas a ter uma vida mais saudável. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a diabetes, né? A diabetes é uma síndrome metabólica. Ela é uma síndrome metabólica que causa uma deficiência de insulina no nosso organismo. A insulina é um hormônio que consegue controlar os níveis de açúcar no sangue. Ela é produzida no pâncreas pelas células beta. Quando a gente tem alguma deficiência de insulina, a gente não promove o controle adequado do açúcar no sangue, então há um aumento muito importante da glicose no sangue. Isso vai causar inúmeros distúrbios no nosso organismo. Por que falta essa insulina? O que acontece com o nosso organismo que essa insulina, que esse hormônio ele não vem a ser produzido, ele não tem a efetividade que a gente espera? Elas são produzidas, a insulina é produzida nas células beta do pâncreas. Essas células, por algum motivo, elas podem parar de produzir insulina, ou por fatores genéticos, ou até por infecções, tumores, por alguma lesão tecidual nessas células, aí elas param de produzir a quantidade adequada. Ou já vem mesmo por herança genética. Esse tipo de diabetes é a diabetes que a gente chama de tipo 1, ou seja, há uma interrupção na produção do hormônio do nosso organismo. Ou o que pode acontecer também, o nosso organismo produz a insulina ou de uma maneira deficiente ou há um não aproveitamento dessa insulina no nosso organismo. Isso geralmente acontece porque a gente tem uma dessensibilização dos receptores que ficam nas nossas células para pegar esse hormônio e controlar a glicose, e aí a gente não consegue absorver o hormônio mesmo que as nossas células do pâncreas estejam produzindo ele. Ela produz, ele circula e a gente não consegue aproveitar esse hormônio da forma adequada, então mantém os níveis de açúcar alto no sangue. Os níveis de açúcar alto no sangue, eles promovem inúmeros distúrbios, porque isso torna-se uma inflamação recorrente, principalmente nos nossos vasos sanguíneos, nos nossos pequenos capilares, né? E também nos nossos tecidos. Então, causa uma inflamação como um todo, tá? Isso pode desencadear doenças a longo prazo, principalmente de origem cardiovascular, né? A gente sabe que vários fatores de risco podem piorar ou causar a diabetes. Álcool, obesidade, hipertensão, má alimentação, o excesso mesmo da alimentação de açúcar, de alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente tem uma vida um pouco mais saudável, uma alimentação mais balanceada, a gente vai começando a eliminar os riscos, os fatores de risco que nos podem levar a ter diabetes. A gente sabe que a pessoa que começa a ter níveis altos de açúcar no sangue e acaba tendo a doença, se ela mantém a doença descontrolada, a gente sabe que em 5 a 10 anos ela vai ter complicações gravíssimas. As principais complicações são essas lesões, essas inflamações a longo prazo nos tecidos. E a gente tem alguns órgãos que a gente chama de órgãos-alvo, onde elas podem ser catastróficas. Cérebro, rim, coração. Então, essas pessoas aumentam muito a chance delas de ter eventos como infarto, como AVC, inclusive para fazer com que as lesões nos rins sejam tão definitivas que esses rins parem de funcionar. São aquelas pessoas que acabam chegando até a hemodiálise, né? Com lesões crônicas, progressivas no rim, e esse rim acaba perdendo a função de tanto que ele foi lesionado ao longo do tempo. A diabetes é uma doença que não tem cura, então ela tem tratamento, né? Com medicação, com mudanças comportamentais do estilo de vida, a gente consegue controlar esses níveis a longo prazo, mas ela não tem cura. E o problema da diabetes é que esse controle tem que ser diário, né? Então, toda vez que você se alimentar, você tem que ingerir menos açúcar e a gente dar medicações para que ajude tanto a estimular a proteção de insulina, ou a sensibilizar o nosso organismo a usar a insulina circulante, e quando isso não for possível, injetar a própria insulina no organismo para que você tenha uma diminuição dessa glicose. A gente sabe que esses controles dessas doenças crônicas que a gente chama, né, que não tem cura,
o melhor para elas é a mudança do estilo de vida e do comportamento. São doenças que a pessoa vai ter que conviver pro resto da vida. Vão ter que tomar as medicações diariamente, mas só as medicações por si só não conseguem barrar a progressão da doença se não houver uma mudança estrutural no estilo de vida. Então, gente, para envelhecer, para você não ter doenças crônicas, para ter uma vida melhor, uma saúde melhor e ter uma qualidade de vida, tem que ter um estilo de vida saudável. Então, é sempre a mesma tríade: atividade física, alimentação saudável e manutenção da saúde mental, né? Que vão tirar aqueles gatilhos dos excessos de vocês. Vou trazer sempre mais informação para vocês aqui. Curte, compartilha o canal e vamos juntos procurar a melhor forma de envelhecer e viver, né, com um estilo de vida saudável.